Bom dia, saúdo a todos com a paz de Cristo. Aqui estou para transmitir a mensagem de salvação. Se a gente não pregar, como é que as pessoas podem crer? Como a pessoa pode se decidir se não sabe o que deve ser feito? Se não sabe aonde está o engano? Então tem que ser pregado a palavra para ser advertido o que crer, o que devemos obedecer. Religiões existem muitas, mas a questão de religião não é uma questão de brincadeira, como as pessoas fazem com o time de futebol, torcendo por uma coisa banal. Religião não é isso. Religião tem a ver com a minha e a sua vida, seu destino eterno. Para onde você vai? O que você vai ganhar? E o que você vai perder? Então, religião não é assunto para a pessoa ficar calada. Cada um fica na sua e pronto. Não fala mais que a outra está errada. Religião não é assim. Porque se tem uma errada, aquela errada está atrapalhando as pessoas se salvar. Está guerreando aquela religião errada contra o Salvador que morreu na cruz para nos salvar. Então a religião errada é para ser desmascarada, avisado a todos. Olha, essa religião errada, ela não é de Deus, ela é do diabo. Você está entendendo? Foi por isso que mataram o nosso Salvador. Por quê? Porque ele desmascarava as coisas erradas. Ele não ficou em silêncio. Foi por isso que João Batista perdeu a cabeça. Por quê? Ele desmascarou para o rei. Olha, rei, esse negócio aí de tu ficar com a mulher do teu irmão é adultério, é pecado. Então o rei não gostou. Disse para com quem ele estava se prostituindo. E depois, essa uma se vingou de João Batista, pedindo a cabeça de João Batista numa bandeja. Por que João Batista perdeu a cabeça? Porque falou que aquela prática daquele próximo, que era o rei, estava errado. Agora, João Batista fez a vontade de Deus, dizendo que a prática do rei, ficar com a mulher do irmão dele, era errado. João Batista errou para avisar o rei. Ele obedeceu a Deus por isso? Não. Fez a vontade de Deus. Gente, você sabia que tem agora no Brasil e em todos os países do mundo a lei federal, a lei do nosso Brasil aqui, a lei de todos os países, não pode falar o erro do próximo? Você sabia disso? Você sabia que agora, se falar como o João Batista falou, está em risco de perder a cabeça? Ou, o mínimo, agora, no início, multa e prisão de 3 anos e de 5 anos de prisão?
Pois é. Agora nós devemos ficar calados por causa dessa lei? Não. João Batista sabia que ele poderia perder a cabeça, porque ele falou, e ele perdeu a cabeça dele. E o que vai ser dito aqui, nesta manhã, é para avisar a todos como João Batista avisou o rei Herodes. Mas, assim como João Batista sabia que ele poderia perder a cabeça, nós conhecemos a lei do Brasil e do mundo. A lei que é proibido avisar o próximo do erro que o próximo está. Seja a sua religião, seja a sua conduta de vida na prática sexual. Não pode avisar. Porque é crime de quê? Intolerância religiosa. Desse jeito. Quem fez isso? Quem botou essa lei no Ministério Público Federal, no Poder Civil? Para que a pregação agora, como Jesus pregava, ai de vós, escribas e fariseus, como João Batista pregava, raça de víbora, como Jesus pregava, raça adúltera e pecaminosa. Essas pregação agora é crime. De que agora? No dias que nós vivemos, em todos os países, crime de quê? Eu já disse, eu vou repetir. Intolerância religiosa. Tem que fazer o quê? O que nós devemos fazer agora? É calar nossa boca. Tudo que nós devemos fazer, devemos ver se Jesus fez. Jesus calou a boca, mesmo sabendo que ele ia ser crucificado. Ele calou a boca? Não. João Batista calou a boca? Não. Agora está crime de intolerância religiosa, a pregação que se deve ser pregado. Agora nós, pregadores, devemos calar a boca? Não! Quem colocou essas leis no Poder Civil? Eu vou contar como foi colocar essas leis. Depois vou pregar o que deve ser pregado. Houve o Concílio do Vaticano II. Facilidade para pagar. Açaí Tecidos, o cliente em primeiro lugar. Rua Santo Antônio 275, centro, atrás da Noroeste, em Santa Inês. No ano 1962 a 1965, esse Concílio do Vaticano II convocou as religiões para fazer uma união entre todas. E desse concílio, todas se uniram com o Vaticano, o Espiritismo e todos os protestantismo, ou igrejas evangélicas, até a Igreja Adventista. A Igreja Adventista recebeu o encargo do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E para ela cumprir o que ela recebeu da Igreja Católica, ela sentou na ONU. A ONU é o Estado. A ONU é o poder civil de todas as nações. Então, a partir do ano 2003, ela sentada na ONU, fez essas leis do mundo inteiro, leis que ela recebeu da Igreja Católica para pôr no Estado. O documento chamado Dignidade Humana, que trata-se da falsa liberdade religiosa. Nesse documento, 75X, 256 GB, a prova d'água com 1 ano de garantia por apenas 1.249. nesse documento chamado Dignidade Humana, não pode pregar contra a conduta sexual do outro.
É crime. Não pode pregar contra a religião do outro. É crime. Então é pela lei da ONU que a Igreja Adventista está sentada a mando da Igreja Católica e junta todas as religiões. É crime pregar contra a religião do outro. E não se pode mais pregar como Jesus e João Batista pregavam. Certo? Quando uma pessoa fala contra a prática imoral do outro, está, segundo essas leis, quebrando o direito da dignidade humana. E quando fala da religião do outro, está com intolerância religiosa, assim as leis diz. Então eles dizem que essas leis é para promover os direitos humanos e promover a liberdade religiosa. Mas é nada disso. É fazendo a obra de Satanás, como a Herodia fez, cortou a cabeça de João Batista. E fazer como os judeus fizeram, mataram o nosso Salvador. Então, muito bem. Então vocês já sabem que não pode mais pregar, que agora é crime de tolerância religiosa, racismo religioso, homofobia, e aí vai. Tudo isso as igrejas colocaram no poder civil, a imagem da besta. Assim como a Igreja Católica matou mais de 100 milhões na Idade Média, controlando o Estado com as suas leis infernais e matando pelo tribunal diabólico da Santa Inquisição, a imagem da besta, agora as religiões no Estado perseguindo, dizendo que é liberdade religiosa, proibindo as pregações. E será a gente deve ficar calado? Não, não deve. Então vou beber mais um gole de água para a gente começar a desmascarar a besta, a imagem da besta, que eu faço profeta, e tudo ser desmascarado. O profeta João, ele viu uma besta subindo do mar, tendo 7 cabeças, 10 chifres, e matava o povo de Deus, essa besta. Ele teve essa visão na ilha de Fátima. E essa visão começou a se cumprir no ano 538, até o ano de 1798, a besta que subiu do mar, o mar representando a Europa, as nações povoadas da época. Essa besta representou o sistema papal, representou a Igreja Católica, que do ano 538 começou a primeira vez alguém no mundo dizendo que era Papa. A palavra Papa representa Pai, e a palavra Pai representa Deus. Alguém no mundo dizendo que era Deus, com todo o paganismo dentro da sua religião, com a trindade pagã, que não existe trindade divina, com as imagens de esculturas, com o dia do sol, que é o domingo dentro do seu sistema, e milhares de idolatria no sistema católico. A besta tinha subido do mar. Começou com Constantino na apostasia, que a igreja primitiva permitiu que ele entrasse. E no ano 538 se firmou firmemente o papado, a besta de Apocalipse, capítulo 13. Teve uma ferida mortal no ano 1798,
Mas agora estamos vivendo no ano 2025 e toda a terra está se maravilhando à besta, ao líder da Igreja Católica. E agora ele teve ali de ter já um nome, como o povo chama ele de Papa, que quer dizer Deus. Ele adotou o nome de Leão XIV, mais um título blasfemo, porque o título de Leão pertence unicamente a Cristo. E também esse sistema tentou mudar a lei de Deus. Na lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 3 a verso 17, está os 10 mandamentos. E ele modificou os 10 mandamentos. Ele modificou, mudando o 4º mandamento, que diz, o 4º mandamento da Bíblia, manda guardar o sábado. E ele, no catecismo, manda guardar domingo e festa. Então, o mundo todo, em vez de guardar o sábado, guarda o domingo, o qual é o sinal do líder da Igreja Católica, o sinal que ele é a besta. O domingo é o sinal da besta. E a Bíblia diz que quem guardar o domingo vai receber as 7 últimas pragas. Então você já sabe quem é a besta. Você já sabe agora também qual é o sinal da besta, é o domingo. O sinal de Deus é o sábado. Agora vou revelar para vocês a imagem da besta. Então, o profeta João, além da primeira besta que representa o Vaticano, a besta que subiu do mar, ele também viu a segunda besta subindo da terra, mas fazendo com que todos os países do mundo e os que habitam sobre a terra adorassem a primeira besta, fazendo uma imagem à primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilha após a primeira besta. Então você viu? Eu falei da segunda besta. Quem é a segunda besta? Visto que a primeira é o Vaticano, o líder da Igreja Católica. A segunda besta, que subiu da terra, de um lugar despovoado, representando as terras da América do Norte, Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos é a segunda besta. E ele já fez a imagem, a primeira besta. A imagem, a primeira besta, é a Igreja Adventista, assentado na ONU, controlando todas as outras igrejas. A Igreja Adventista, ao mando da Igreja Católica, está na ONU, com o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E esse departamento colocou as leis no Ministério Público Federal, colocou as leis no Poder Civil. Essas leis que não se pode pregar contra a religião do outro. Quem colocou foi a Igreja Adventista, controlando o mundo através da ONU, pelo o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Mas quem colocou a Igreja Adventista lá na ONU foi a Igreja Católica, que colocou, pois o que a Igreja Adventista, a agenda da Igreja Adventista, que ela está promovendo, é o documento da dignidade humana, que se trata desse departamento que ela tem na ONU e em cada igreja local. O Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, que na verdade não é liberdade religiosa, na verdade é a perseguição, igual quando a Igreja Católica matava na Idade Média, mais de 100 milhões de pessoas que ela matou com suas leis no Estado. Assim também, o que a ONU, através da Igreja Adventista, está colocando, como já colocou, essas leis no mundo inteiro, que acusa e prende as pessoas, dizendo que as pessoas estão com intolerância religiosa.
é da Igreja Católica que a Igreja Adventista recebeu e está dominando o mundo através da Igreja Católica. Ou seja, quem está por trás dessas leis de liberdade religiosa que a Igreja Adventista colocou, que é a perseguição, é a Igreja Católica, a besta. Então você já sabe o que é a imagem da besta. É novamente a religião controlando o Estado, assim como a Igreja Católica controla o Estado. Então, o profeta João, ele veio nos últimos dias, vê o dragão, vê a besta, e vê o falso profeta, controlando o Estado. Ele vê as 3 religiões mundiais do mundo. Ele vê o dragão, que é o espiritismo. Ele vê a besta, que é o catolicismo. E ele vê o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, promovendo a falsa liberdade religiosa. O protestantismo apostatado é a Igreja Adventista da apostasia, com todos os evangélicos, promovendo a falsa liberdade religiosa com a Igreja Adventista e com o espiritismo, que é a macumba, as religiões de matriz africana. Todos estão juntos promovendo a perseguição, dizendo que a liberdade é religiosa. E agora a pregação contra essas religiões é crime pelas leis que estão no poder civil, é crime de intolerância religiosa e de racismo religioso. Mas, é como eu falei, não devemos ficar calados. E aqui vocês souberam nesta manhã quem é a besta, que é o líder da Igreja Católica. A imagem da besta é o protestantismo apostatado na ONU, no poder civil, junto com o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, promovendo a falsa liberdade religiosa. Está lá a Comissão de Liberdade Religiosa de Donald Trump, é a imagem da besta. Nessa comissão, a Igreja Adventista está sendo a vice pelo Dr. Picasso. E a Igreja Evangélica dos Estados Unidos está sendo o presidente pelo governador de Texas. E também tem 3 católicos como muçulmano, ou seja, o pluralismo religioso, a imagem da besta. O que é o pluralismo religioso? É o espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado. A imagem da besta é as leis falsas de liberdade religiosa. É a imagem da besta, essas leis que agora vocês estão achando errado essa pregação. Talvez, espero que não, mas talvez sim, alguns. Não vou dizer com todos, mas tem alguns que estão achando errado. Porque falando mal do macumbeiro, do espiritismo, falando mal do que a Igreja Católica fez, falando mal do que a Igreja Adventista está na ONU. Mas se eu estou falando mal, pois estão dando testemunho do mal. Porque não é verdade que o espiritismo é do diabo? Você não sabe disso. Você não sabe que a macumba é feitiçaria. Você não sabe que a Bíblia fala desde o início que a feitiçaria é do diabo. Então, se eu estou falando mal, está o macumbeiro, o bruxo, o satanismo, está dando testemunho do mal. E se eu estou falando mal da Igreja Católica, que matou meus irmãos, minhas irmãs, sem misericórdia, na diabólica inquisição, pois ela está dando testemunho do mal. Porque vocês não sabem que matar o próximo é pecado, e ainda com tortura que a Igreja Católica fez com meus irmãos, só porque dizia que falava a verdade, que o líder da Igreja Católica é a besta, e o sistema da Igreja Católica é o sistema de Babilônia. Então está dando testemunho do mal. Se eu estou falando mal da Igreja Adventista, ou ela está na cadeira da ONU, ou ela está junto com Donald Trump na nova Comissão de Liberdade Religiosa, que é a imagem da besta, se eu estou falando mal, pois ela está dando testemunho do mal. E se eu não estou falando mal, por que razoais entre os vossos corações para rejeitar a mensagem que está sendo pregada nesta manhã? Então, gente, e agora, eu tenho que falar desse pecado aqui, antes que termine essa pregação, sabe por quê? É porque quando esse pecado estava só no mundo, estava ruim.
Mas agora esse pecado está dentro da igreja. Porque o pastor, é o pastor que está com esse pecado. É a anciã da igreja, o dirigente da igreja. Os membros da igreja. As mulheres da igreja que estão com esse pecado. Eu estou falando do pecado de um homem ser gay. Eu estou falando do pecado de uma mulher ser gay. Isso é pecado. Então, eu dou um conselho para você. Se tem algum gay na fila, se tem alguma mulher lésbica na fila, eu dou um conselho. Sai dessa vida. Se converta a Cristo. Saia enquanto há tempo. Se lava com sangue purificador de Jesus Cristo. Tira essa imundícia nojenta dos vossos corações. Se tem algum gay aqui na fila, ouve esse conselho. Isso é nojento, fazer relação sexual único homem. É nojeira. Se converta a Jesus Cristo. Para que você escapa do fogo de enxofre. Assim é o conselho também para as lésbicas. Isso é homofobia. Nas leis que a Igreja Adventista na ONU colocou ao modo da Igreja Católica que ela recebeu do Concílio Vaticano II, o documento de dignidade humana, isto é homofobia. Assim como acusaram Jesus, acusaram os pregadores por falar a verdade. Eles dão um nomezinho, é homofobia, é intolerância religiosa, é racismo religioso. Assim como deram um nomezinho para matar os meus irmãos na Idade Média. É hereges. É hereges. Aí todo mundo mata os hereges. Aí os hereges iam para a fogueira. Os benditos hereges do Senhor, os meus irmãos. Agora também os benditos, intolerantes religiosos. E os benditos que eles vão acusar de racista religioso. E os benditos que eles vão acusar de crime de homofobia estarão pregando a palavra de salvação. É isso que é amor. A gente avisar para o nosso próximo: olha, você que é gay é errado. Olha, você que é lésbica é errada. Olha, você que está na crença, na religião do macumbeiro, é errado. Olha, você que está na crença dos católicos, é errado. Olha que você está nos templos adventistas, promovendo a falsa liberdade religiosa, é errado. Isso que é amor de Deus para com o seu próximo. Isso não é intolerância religiosa, isso não é racismo. Isso não é ser herege, isso não é homofobia, é amor de Deus para com o seu próximo. E aqui estamos cumprindo o amor de Deus, avisando vocês, para você sair desse sistema e se unir conosco neste movimento profético de Apocalipse capítulo 18, que iluminará toda a terra com a glória do Senhor. O movimento profético, o qual é este movimento? É o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos. Porque os templos estão na ONU, promovendo a imagem da besta. E o povo remanescente adventista é fora. É fora. Fora dos templos adventistas. Então convido você nesta manhã, meu amigo e minha amiga que ouviu essa mensagem, venha aqui conosco para ser um adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Porque todos os templos da igreja adventista, todas as igrejas evangélicas e igreja católica e todas as religiões são agora
Todas as igrejas, moradas de demônios, e que ouviu de toda espécie de espíritos imundos, e escondidos de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, como eu falei, os pastores dessas igrejas, alguns deles já assumiram ser gay, e a igreja apoia, dando salário para o pastor gay. E eu vou falar da igreja adventista, mas também está em todas as igrejas, sacerdote católico gay, nas igrejas evangélicas, pastores gay. Eu vou falar de um caso, mas não é só na igreja adventista, não é caso isolado. Todas as igrejas aceitaram essa abominação, como também aceitaram a abominação não só de gay, mas o bruxo pode agora contar a sua história de bruxo dentro das igrejas, pela lei que está no Estado, pela lei que a igreja adventista aceitada na ONU colocou, a lei de liberdade religiosa. Então, lá na Alemanha, um pastor adventista assumiu ser gay. Aí no púlpito, quando ele estava pregando, ele disse para os membros que tinham sido gay, e agora veio assumir ser gay. Sabe o que os membros fizeram? Os membros se levantaram do banco para sair da igreja? Não, gente! Se levantaram do banco para ir lá no templo! Lá no templo! Abraçar o pastor gay! Lá no púlpito! Isso! Lá no púlpito! Para abraçar o pastor gay! Aí um por um foi lá abraçar o pastor gay! Toda a igreja adventista ficou feliz pelo pastor gay adventista! Aí a comissão, aí a Associação Geral da Igreja Adventista também ficou feliz, porque o pastor gay assumiu ser gay e está recebendo cada vez. E 12 vezes nem mais cartões, produtos com até 70% de desconto. Já começou com o Liquida Moda Paraíba, é de 1º a 10 de setembro. Então vocês já podem chegar para a nossa da Paraíba agora. Venha para cá, você também aproveite a promoção Liquida Moda Paraíba. Compre barato economicamente. Olha, você vai ter olha, tem produto a partir de R$ 9,90. Eu falei do Paraíba. Produtos a partir de R$ 9,90. Então, a igreja, a Associação Geral da Igreja, ao ouvir o que o pastor se declarou no púlpito, afirmando que era gay, ficou feliz e todo mês está pagando o salário para o pastor gay. Então a gente vê que as igrejas se tornaram moradas de demônios. Então, se você ficar nas igrejas, não se unir com os adventistas do sétimo dia fora das igrejas, que é este ministério, então vai receber as 7 últimas pragas. Então, um movimento profético, o movimento adventista do sétimo dia profético, é este movimento, o quarto anjo, o qual é este movimento fora dos templos adventista. E você está convidado a ser um adventista junto com este ministério. Não ser adventista promovendo a perseguição, promovendo a imagem da besta, promovendo a falsa liberdade religiosa, que é a imagem da besta. Mas o adventista que dá o aviso da queda de Babilônia.